Quando for se preparar, vê se não marca bobeira. Preparatório Terra Cursos. Preparatório Terra Cursos. Bom, gente, tudo bem? Meu nome é Sérgio Fraga, sou professor de Biologia aqui do Instituto Terra e eu quero falar um pouquinho para você sobre o nosso conteúdo programático de Biologia. Você entender um pouquinho, eu sei que quando fala lá de Biologia, Química, Física, bate um desespero danado, que tudo é muito difícil e tudo mais. A Biologia ela é um pouco mais assimilável por grande parte dos estudantes, né? Por quê? Porque faz mais parte do seu dia a dia, mais fácil, mais assimilável, vamos dizer assim. Mas quando você precisa lembrar de nomes, aí você fala, ah, não gosto da Biologia, por causa daquele monte de nome difícil, não sei como é que você grava e tal. Bom, eu gravo como todo mundo. Quando eu conheço lá uma pessoa com nome difícil, né, um Rubinaldo da vida, sei lá, uma Catiuslane da vida, eu tenho que lembrar. E como é que eu faço? Pratico. Basicamente assim. Bom, um ponto que eu quero deixar claro para você, que tem medo aí da Biologia, basicamente, é você entender que grande parte das bancas, e aí eu estou falando no geral, tá? Não estou falando só das bancas de concurso, mas também de pré-vestibular, de vestibular, essas bancas que elaboram as provas de Biologia, geralmente elas não vão pedir a você nomes. Obviamente, você não precisa escrever nada disso, nada, fica bem tranquilo. O que é importante que vão pedir a você é o conhecimento acerca daquele nome, o que significa aquilo, o que faz e tudo aí. E tudo estará em prova escrito. Então, uma vez que você ouve falar, né, que você faz uma associação, se você souber as duas primeiras, né, sílabas do nome e conseguir fazer a associação do, isso, essa parte, quando está falando lá do sistema endócrino, quando está falando lá da ecologia, este nome faz relação ao sistema endócrino, este nome faz relação à ecologia, acabou. Você não precisa mais do que isso. Daí para lá é só entender o que faz aquele processo. Então, do que se trata exatamente? Agora, o nome em si você não precisa decorar. Você precisa identificar o processo, só. A prova vai fazer o trabalho de te dar o nome. E aí você diferenciar. Tem um monte de coisa que muitas vezes você não pronuncia bem, não sabe bem o que é, mas você, identifica pela sonoridade, identifica basicamente o que quer dizer cada um e segue a vida tranquilamente, perfeitamente, né? Você vê um monte de gente que às vezes fala errado, mas você entende o que quer dizer. A Biologia é a mesma coisa. A Biologia você não precisa saber o nome perfeitamente, a pronúncia direitinho, mas saber o significado daquilo dali. O que significa? Que processo é remetido àquilo dali, tá? Bom, a banca em questão que a gente vai trabalhar é a IDECAN. E aí eu andei olhando, né, as questões da IDECAN, né? Claro que para elaborar o material a gente busca como fonte a banca, né, primordial. Quando o edital não sai, aí a gente faz um apanhado de todas as bancas, e aí você vê como cada uma trabalha direitinho. Dentro da Biologia, eu quero que você entenda o seguinte, a Biologia ela foge um pouco à regra da matemática, do português, porque todo e qualquer concurso que você vai fazer, você sabe que vai ter matemática e português. Logo, essas bancas, elas já têm os profissionais que ficam ali gerando questões de tempos em tempos, gerando um banco de questões para que ela possa usar. Esses profissionais, consequentemente, vão criando o hábito, vão, consequentemente, ficando mais espertos na elaboração das questões, né, na estrutura das questões, e aí, consequentemente, isso torna-se meio que automático para ele. Mais ou menos, você tem um perfil, aí você traça lá o perfil da banca de acordo com as questões que vão sendo elaboradas. Então, o profissional está ali direto com esta banca, traça o perfil para a banca, fica fácil para a gente identificar. Agora, quando cai para Biologia, Química e Física, não é todo concurso que tem Biologia, Química e Física, geralmente tem lá no concurso de professor de Biologia do Estado do Pará, vai ter a Biologia.
concurso de professores de biologia, sei lá, do Espírito Santo, vai ter biologia. Mas são coisas esporádicas. Então a banca ela não mantém esse profissional o tempo todo ali cativo. Então fica muito mais difícil você ter um perfil para biologia, um perfil para química, para falar, quando a gente fala lá de banca tal, eu terei esse perfil de questão. Não é assim. Então eu fui fazer um apanhado das questões da IDECAM. E dentro das questões de biologia, a gente observa ali um certo vício, que é um vício normal de professor de biologia, mas é aquele professor que não é o professor que fica ali o tempo todo fazendo questões só de banca, de concurso o tempo todo. Um outro, claro, vai ser mais recorrente, mas, no geral, elas não fogem tanto. E qual o problema disso? Quando você prepara lá questões para a prova de ensino médio, para a prova de pré-vestibular, né? Você prepara dentro daquele conteúdo já de um pré-vestibular, que é um conteúdo mais para você selecionar o aluno de acordo com a concorrência da faculdade. Agora, quando você leva o professor de uma sala de aula para preparar provas para um concurso público, aí meio que buga um pouco. Então ele vai procurar um perfil de concurso público. E aí ele não vai saber dosar direitinho, perfeitamente, de uma forma linear, de uma forma contínua, o grau de dificuldade dessas questões. Então a banca IDECAM, ela vai de 8 a 80, muito rapidamente. Então você vai ter lá questões que são tranquilas, perguntinhas mais diretas, né? A provinha gostosinha de você fazer e tal, e aí do nada cai igual uma bomba questões de um nível de profundidade gigantesco, assim, sabe? Uma coisa que tipo, como assim? Não precisa saber disso, é um conhecimento que tipo, ninguém sabe, você nunca vai usar. Então tem essa discrepância, e eu percebi isso daí, mas alguns assuntos são mais recorrentes. Então você não precisa ficar preocupado com a prova, que vai cair só questão escabrosa. Não é isso que eu estou te dizendo. Estou falando que uma ou outra é assim, discrepante demais. Né? Olha, tem questões fáceis, médias e difíceis. Não, tem questões fáceis, médias e discrepantes, assim, surreais. Entende? As surreais são aquelas que você não tem que se preocupar. Você tem que acertar as fáceis e as médias. Aquelas que são surreais, tipo, você e todo mundo vai errar. Agora, se você for um cara aplicado, esperto, você consequentemente, né, e ter, acima de tudo, disciplina, você consequentemente, depois de saber tudo, estiver dominando todo o conteúdo programático, aí você vai pegar as questões difíceis para ser diferente daqueles outros que vão errar. Porque o normal é errar. E se você acertar, você deixa pelo menos 1000 para trás. Isso é bom demais, tá bom? E qual é esse conteúdo programático, né? Bom, a gente está vendo aqui, né? Classificação dos seres vivos. Então, temos lá, classificação dos seres vivos. Isso já na banca IDECAM. Mais o que? Célula. Célula, importante. Qual é? Célula procariota, célula eucariota. Então, o que ele pede aqui, né? O que basicamente ele pede? Célula procariota e eucariota. Na célula procariota e eucariota, ele vai querer estabelecer uma relação entre, uma diferença entre célula eucariota e a procariota. Qual a diferença básica entre eles? Então, essa básica, você tem que ir para lá sabendo, consequentemente. Pode pedir algo mais diferente? Só se fosse na estrutura bioquímica, o que não vai ser pedido, e ele nem colocou isso daqui, né? Então, ele pede um aspecto morfológico dessas duas células. Componentes morfológicos da célula, então, quais são os componentes que eu tenho? Quais são as organelas que eu tenho presentes, tanto em uma quanto em outra, basicamente. Posição anatômica, e aí, consequentemente, é algo bem geralzão, é aquilo que vai ser mostrado para você lá, o que é a posição anatômica, como o corpo tem que se dispor, e foi. Não fica massacrando o tempo todo nisso, não, porque não tem conteúdo para isso, tá? Outra coisa, divisões do corpo humano. Moçada, divisões do corpo humano é importante você entender, porque em alguns casos, dentro da anatomia, o que eu vou falar
por exemplo, lá de sistema de tecido muscular. Aí eu falo, ah, mas o professor não falou de sistema muscular. Não, não vou falar. Eu vou falar em tecido muscular, eu falo dos músculos e aí acaba contemplando essa divisão. Tecido ósseo, aí eu falo da divisão do corpo. Por exemplo, lá o esqueleto axial, o esqueleto appendicular. O que é isso? Para que serve? Bom, são assuntos que eu não preciso, não tem tanto conteúdo a ponto de eu tirar uma aula inteira para isso. Não. Então, vou falar os pontos que são mais principais, os mais específicos, aqueles que são importantes para a prova, dentro do tecido ósseo, né? Mas o que? Divisões do corpo humano, quadrantes abdominais, os órgãos, né? Sistema tegumentar, então pele, pelos, unhas, sistema muscular, sistema esquelético, funções respiratórias. Veja, respiração, órgãos componentes, mecanismos da respiração, tudo isso aqui eu vou falar em sistema respiratório, né? E aí sempre que eu estiver falando, eu falo, olha, isso aqui é uma ênfase importante. Por quê? Mesmo que seja concurso e que tenha lá essa discrepância em questões, como eu disse antes, algumas coisas não tem como fugir. Então, tipo, quando eu vou falar de porcentagem de gases nos tecidos, porcentagem de gases na atmosfera, né, a diferença de pressão, né, a pressão parcial do gás carbônico no interior dos pulmões, a pressão parcial do gás carbônico fora, pressão parcial do oxigênio, esse tipo de coisa eu vou ter que dar ênfase para você entender melhor. E aí é a hora que a gente entende lá como é que ocorre essa difusão. Então a gente fala das enzimas, quais são as enzimas, né? A anidrase carbônica também é uma ênfase dentro do sistema respiratório que pode cair numa questão difícil. E aí eu falo, ó, isso aqui é importante, porque pode cair numa questão para você. Agora, no geral, a prova ela é leve. Então, vou contemplar todo o conteúdo que geralmente você vai falar, ah, isso está fácil, está tranquilo, é leve. Ok, quando for algo mais enfático, falar, isso aqui é muito difícil de cair, mas se cair, é deste jeito, ok? Mas o que eu tenho lá? Sistema cardiovascular, principais funções, sangue, coração, movimentos cardíacos, pulso, vaso sanguíneo, circulação sanguínea. Toda aula, sempre que eu estou no meio da aula ou no início dela, eu sempre enfatizo o que vai ser importante dentro desse conteúdo, tá? E no final dou um apanhado para você com alguma dica, né? Bom, o sistema genito-urinário, sistema urinário, sistema genital masculino, sistema genital feminino. O sistema genital, eu não coloquei a aula à parte. Eu coloquei dentro do sistema endócrino, porque lá no sistema endócrino eu falo do mecanismo de produção de testosterona, falo do mecanismo de produção de estrogênio, né, de progesterona. Então, ali eu já vou falar do reprodutor masculino e do feminino já dentro do sistema endócrino. Falo, gente, ó, a parte anatômica é essa e funciona desse jeito, que está relacionado com o sistema endócrino diretamente, ok? Mais o quê? Tecidos animais, né, características estruturais funcionais, que é a histologia que a gente conhece, evolução dos seres vivos, saúde, higiene, saneamento. Veja que saúde, higiene e saneamento, a gente já aborda isso quando a gente fala de parasitoses. Então, quando fala lá de vírus, bactérias, protozoários e falamos também de verminoses, aí eu já falo lá de saúde e saneamento, que está tudo relacionado a essas doenças, né? Mas quem? Tuberculose, sífilis, meningite. Olha que curioso, ó, infecções bacterianas. Quando ele mete lá infecções bacterianas e depois ele coloca lá, cadê? Tuberculose, sífilis e meningite, putz, ele botou isso exclusivo, ó, das infecções bacterianas, eu vou querer isso, ou ele botou infecções bacterianas e também essas outras, porque na verdade ficou repetitivo. Então, na verdade, infecções bacterianas, a gente vê todas as infecções bacterianas, tá? Com ênfase na tuberculose, sífilis e meningite, né? Lembrando que tuberculose nem tem tanta coisa para falar assim, a sífilis ok, a meningite também. Ele pode pedir um monte de coisa de infecção bacteriana e no final
a questão pedir lá, são doenças causadas por bactérias, acabou, mais nada de bactéria você vai ver. Então você também não pode entrar nesse parafuso, mas imaginar como a questão cai, tá? E aí, neste caso, eu falo, olha, sífilis, isso aqui é importante, porque eu tenho mais questões acerca da sífilis, joia. Tuberculose, nada. Então pode ser que seja citado, pode ser que ele peça lá, são infecções bacterianas transmitidas pelo ar. Aí, isso você tem que saber, então focar exatamente nas dicas que eu dou no decorrer. Simples, hein, moçada? Vamos lá? Aí eu tenho lá as protozooses, eu tenho lá amebíase, malária, doença de Chagas, cisticercose, esquistossomose e ancilostomose. Defesas do organismo, imunidade passiva, ativa. Gente, imunidade é importantíssimo você pegar os pontos que são específicos. Se você entender como funciona o seu sistema imunológico do jeito que eu ensino, acabou. Acabou. Pode vir imunidade do jeito que vier, você vai mandar pau, vai mandar muito bem, tá? E ensino de uma forma bem simples, né? Você vai entender as barreiras, existe lá, neste caso, é um tipo de conteúdo que eu dou ele um pouco mais lento, porque ele é um conteúdo de relação. Você estabelecer relações, entender por que ocorre uma inflamação, por que ocorre uma febre, entender o processo esmiuçado. Aí você consegue agregar valor a isso a ponto de fixar esse conteúdo e levar para a prova. Alguns são bem decorebão, mas no caso da imunidade não. Né? Tem conteúdo que a gente vai bem mais rápido porque, olha, é curto, não tem grandes coisas para se aprofundar e não tem grande relevância a ponto de ser cobrado numa prova com detalhes. Tá? Bom, mas o que você tem lá? A defesa do corpo, ecologia, relações tróficas de seres vivos, biomas, ciclos biogeoquímicos, mas quem? Conservação, preservação da natureza, ação antrópica, poluição, biocidas, ecossistemas, espécies ameaçadas de extinção, principalmente no Brasil. Ô, moçada, basicamente, nessas questões a gente trata lá quando a gente fala de cadeia alimentar e também impactos ambientais. Eu percebi nessas provas que muita coisa de ecologia é cobrada. Você vai ver, por exemplo, nas listas de atividades, tem muita coisa de ecologia, né? Uma delas aí que a gente vê muito aí dentro da ecologia é cadeia alimentar. Então, as questões que eu mais encontrei foram relacionadas à cadeia alimentar. E algumas questões, algumas poucas questões sobre impacto ambiental. Mas a maioria de cadeia alimentar, bem simples assim, tá? Mas o que? Vamos lá. Próximo conteúdo? Não, tá. Bom, então basicamente é isso daí. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Meu nome é Sérgio Fraga e a gente se vê aí nas aulas de Biologia. Até mais.